Um mundo enigmático, um modo de vida amplamente desconhecido, criaturas que já não existem, seres humanos que alcançavam centenas de anos de vida, supostos gigantes que caminhavam sobre a Terra, e um período que desperta a curiosidade de inúmeras pessoas. Evidentemente, estamos nos referindo à era pré-diluviana. A Bíblia descreve o período antediluviano nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Conforme o relato bíblico, nessa era, a civilização humana atingiu avanços significativos, porém também consolidou uma cultura profundamente marcada pelo pecado. Mas como era o cotidiano das pessoas naquela época? Quais eram suas práticas? O que de fato ocorreu no mundo antes do grande dilúvio? É precisamente sobre esses temas que trataremos a partir de agora, neste conteúdo. Naturalmente, a primeira família antediluviana foi a de Adão e Eva. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e geraram filhos e filhas. Como é amplamente conhecido, o primogênito do primeiro casal foi Caim, que também se tornou o primeiro homicida da história humana. Ele assassinou de maneira cruel Abel, seu próprio irmão. Após cometer esse grave pecado, Caim recebeu um sinal da parte de Deus e edificou uma cidade na terra de Nod. A essa cidade deu o nome de seu filho primogênito, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira mencionada nas Escrituras, conforme registrado em Gênesis capítulo 4. Entretanto, ao contrário do que afirmam algumas teorias extrabíblicas, a Escritura Sagrada declara de forma inequívoca que o homem foi criado por Deus como um ser racional e dotado de responsabilidade moral. Isso indica que, embora o ser humano tenha experimentado um progresso intelectual à medida que adquiriu conhecimento e desenvolveu novas técnicas, biblicamente não houve uma evolução da espécie, como propõem determinadas correntes científicas. Essa compreensão torna-se evidente ao analisarmos os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, possuía capacidade suficiente para fundar uma cidade, e seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por importantes avanços e invenções. Por meio de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver manifestações artísticas com instrumentos musicais e a produzir ferramentas por meio do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, nos dias de Noé, a Bíblia revela que a humanidade já dispunha do conhecimento técnico e dos recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. Assim, embora as Escrituras não ofereçam muitos detalhes sobre esse período, fica evidente que o mundo antediluviano experimentou um expressivo desenvolvimento tecnológico e cultural. Uma questão recorrente sobre o período pré-diluviano refere-se à sua duração, ou seja, quanto tempo se estendeu essa era. A realidade é que a Bíblia não especifica a duração exata do mundo antediluviano, mas muitos estudiosos sustentam que o intervalo entre a criação e o dilúvio pode ter sido consideravelmente maior do que todo o restante da história bíblica subsequente. Diversas tentativas de estabelecer datas precisas para esse período foram realizadas, porém sem êxito. De fato, o único registro que oferece algum dado cronológico encontra-se na genealogia apresentada em Gênesis capítulo 5. Ainda assim, é improvável determinar datas exatas a partir desse material, pois esse não é o seu objetivo principal. As genealogias bíblicas priorizam o estabelecimento de linhagens e descendências, e não a fixação de marcos cronológicos rigorosos. Inclusive, algumas dessas listas podem ser representativas e não completas, o que significa que lacunas intencionais podem existir para destacar personagens de maior relevância na narrativa bíblica. Nessas genealogias representativas, quando se afirma que um indivíduo gerou outro, isso indica que o primeiro é ancestral do segundo, e não necessariamente seu pai direto. Esse padrão aparece em outras genealogias das Escrituras e muitos estudiosos consideram plausível que o mesmo tenha ocorrido na genealogia antediluviana de Gênesis 5.
Ainda assim, com base nessa lista, os pesquisadores observam que o notável desenvolvimento alcançado pelo homem antediluviano estava, muito provavelmente, relacionado à longevidade extraordinária das pessoas daquela época. Havia um único idioma e Deus permitiu que os seres humanos vivessem por séculos, o que contribuiu de maneira decisiva para o progresso tecnológico e a preservação do conhecimento. Existem interpretações alternativas acerca da longevidade dos antediluvianos, mas a abordagem mais tradicional e amplamente aceita entre os estudiosos cristãos é aquela que adota uma leitura literal do texto bíblico, reconhecendo que essas pessoas realmente viveram centenas de anos. É essa perspectiva que está sendo considerada aqui. Se há um elemento que caracterizou de forma marcante o período antediluviano, esse elemento foi o pecado. As Escrituras afirmam que o padrão de vida pecaminoso inaugurado por Caim rapidamente se disseminou por toda a sociedade antediluviana. Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a introduzir a poligamia no registro bíblico e também se destacou por ter cometido 2 homicídios, vangloriando-se de sua violência, conforme descrito em Gênesis capítulo 4, versículos 18 a 24. O próprio Caim, após assassinar Abel, não demonstrou arrependimento genuíno, revelando um coração endurecido diante de Deus. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia relata que durante o período antediluviano, os chamados filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Embora alguns intérpretes defendam que isso represente uma união entre seres espirituais e humanos, a maioria dos estudiosos entende que o texto descreve a corrupção moral da humanidade, resultante do relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Como consequência, a impiedade se espalhou rapidamente e passou a definir toda aquela civilização. Isso indica que a linhagem piedosa de Sete, responsável por preservar o conhecimento de Deus, acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim, levando a uma degradação espiritual extrema. Dessa união surgiram os Nefilins, descritos como homens poderosos e de grande reputação na antiguidade. Apesar desse cenário de decadência moral, o período antediluviano também contou com indivíduos verdadeiramente comprometidos com o Senhor. Abel foi o primeiro mártir e permanece como exemplo de fé até o Novo Testamento. Enoque, por sua vez, manteve uma comunhão tão íntima com Deus que foi trasladado, não experimentando a morte. Por fim, foi nesse contexto que Noé nasceu, cresceu e amadureceu. As Escrituras registram que nos últimos anos do período antediluviano, Noé se destacou como uma exceção rara, permanecendo íntegro e temente a Deus. O texto bíblico afirma que apenas a família de Noé foi preservada quando a paciência divina chegou ao limite diante da corrupção generalizada daquela sociedade. Assim, o período antediluviano chegou ao seu desfecho com o derramamento da ira de Deus e a devastação da terra. A situação era tão grave e a maldade havia alcançado tal intensidade que o autor bíblico descreve o desagrado divino utilizando a linguagem do arrependimento, afirmando que Deus havia se entristecido por ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim do mundo antediluviano, afirmando que o mundo de então pereceu, submerso pelas águas do dilúvio. Tudo o que aconteceu naquele tempo serve de advertência para a humanidade atual. O próprio Jesus Cristo declarou que nos últimos dias da presente era, o padrão de vida antediluviano se repetirá. As pessoas viverão guiadas por seus próprios desejos, entregues a festas, celebrações e relacionamentos, mas estarão excessivamente ocupadas para atender ao chamado divino ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração antediluviana, muitos só perceberão a gravidade da situação quando o juízo de Deus for executado, sem possibilidade de retorno. Jesus ilustrou essa realidade ao afirmar que, assim como os ímpios do mundo antediluviano foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais, os homens impenitentes também serão removidos deste mundo pelo juízo divino. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo. E principalmente se inscreva em nosso canal para alcançarmos mais membros. Deus abençoe todos vocês.